salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? É domingão de eleições, né? Espero que cada um de vocês inscritos no canal estejam votando com consciência, né? Eu já fui lá votar, agora que eu vou fazer o vídeo aqui do Marcão Templário. Que vença o melhor para o nosso país, né? Para o Brasil. Afinal de contas, falando em eleições, a gente já tem que emendar aqui também nas eleições do Vasco, né? Tomara que elas venham a acontecer. Tomara que o vencedor das eleições do Vasco seja também o maior político para o Vasco da Gama, o melhor político. O que venha a resgatar as glórias vascaínas que nós perdemos nos últimos 20 anos, não é verdade? Bom, hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre o Vasco e Internacional e sobre os próximos jogos do Vasco, principalmente agora no jogo contra o Fluminense. Clássico fundamental para o Vasco dar aquela arrancada final para sobreviver nessa Série A, nesse ano tão difícil que está sendo para o Vasco, né? Esse ano 2018. Beleza? Antes da gente continuar, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais. Bom, Vasco e Internacional, São Januário, o que vocês acharam, hein, da partida? Bom, eu gostei, eu achei que o Vasco teve sim uma evolução considerável, se a gente for comparar o jogo do Sport lá em Recife, em relação a essa partida do Vasco contra o Internacional e São Januário, né? O fator casa, o fator São Januário está sendo fundamental para o Vasco, para a nossa frágil equipe vascaína, né, nesse Campeonato Brasileiro. E a gente precisa manter essa vantagem, essa força a mais nos jogos em São Januário até o final do Campeonato Brasileiro. Continuaremos tendo jogos muito difíceis, né, em São Januário, não só com o Inter, mas também teremos São Paulo, Palmeiras, né, jogos complicados. Mas o fator casa, São Januário está sendo fundamental. O Vasco está jogando muito bem em casa em relação aos jogos fora de casa, né? Não estou dizendo que o Vasco está sendo uma referência no futebol, longe disso, mas bota longe disso. Mas em relação aos jogos fora de casa, sim, o Vasco evolui e cresce muito. E a gente precisa continuar nessa pegada. E naquela filosofia que eu sempre falo, se não der para vencer, empata, né? Se o Vasco tivesse empatado com o Sport, por exemplo, o Vasco estaria com 36 pontos, né, mais à frente ali, daquele bololô todo ali entre Z4 e beira Z4, né? E o Sport estaria com 31 pontos. Então olha só a diferença que é o empate em termos de campeonato, né? Não só para o Vasco, como também para o adversário. Mas enfim, o jogo agora contra o Fluminense será fundamental para o Vasco, né? Eu acho que dessa vez o empate não assim, nunca será o desastre dos desastres, né? Mas vai deixar o Vasco numa situação muito delicada, uma situação que pode até colocar o Vasco no Z4, dependendo dos resultados da rodada. Então eu acho que dessa vez, Maracanã, que é a nossa casa também, contra o Fluminense, que tem dificuldades com o Vasco, né? Sempre teve em sua história, aproveitar todo esse clima, descanso, né? O Vasco tem tempo para treinar, tem tempo para descansar, né, Valentim? Trabalha, Valentim, trabalha, né? Então tem tudo favorável para o Vasco, sim, voltar nessa pegada que ele entrou com o Inter, tentar ficar mais coeso, né? Uma equipe mais compacta, tentar ter mais subidas dos laterais, de repente alguém encostar mais o Maxi Lopes. Chega de Fabrício, né, Valentim? Pelo amor de Deus, né? O Thiago Galhardo entrou muito melhor, vamos botar o Thiago Galhardo para jogar. Segundo tempo, se ele não estiver bem, tem o Giovanni Augusto que vai voltar de suspensão, pô, né? E aí vamos tentar ter uma equipe mais compacta quando estiver sem a posse de bola, protegendo mais a defesa, que deu uma evoluída com Erle e Castan, né? E com o retorno do Luiz Gustavo na lateral direita. Então, assim, sem a posse de bola, ter mais proteção, a equipe mais compacta. E com a posse de bola também, os jogadores se aproximando mais, né? Fazendo toques rápidos, triangulações, penetrações centrais, né? Buscar mais o Maxi Lopes, né, que é o nosso referencial, é o melhor jogador nessa arrancada final de Campeonato Brasileiro do Vasco, é a nossa referência, é a nossa esperança de gols, né? É a nossa esperança de assistências a gol. Então é isso que a gente precisa. Eu estou muito confiante e eu acredito sim que uma vitória do Vasco contra o Fluminense coloca o Vasco numa situação muito favorável na tabela,
e em termos psicológicos praticamente tirou o Vasco de qualquer risco de rebaixamento. O Vasco, psicologicamente falando, vai estar muito motivado, né? Vai estar realmente, os jogadores vão estar de fato acreditando que podem até mesmo chegar na vaga da Sul-Americana. Agora, um empate pode até colocar o Vasco no Z4 e realmente pode complicar muito as coisas, né? Então, acho que o Vasco não tem que entrar para vencer, com certeza, sem deixar a solidez defensiva de lado. E aí sim, nos próximos jogos, analisando tabela a tabela, rodada a rodada, adversário a adversário, né? Sempre lembrando que, se não der para vencer, empata. Mas no caso do Fluminense, volto a frisar mais uma vez, é para vencer. É jogo para 3 pontos. Está na hora, né? O Valentim já tem 12 jogos no comando do Vasco, só tem 2 vitórias, né? Só tem 2 vitórias, pô. Né? Então, assim, tá na hora, mais do que na hora. Inclusive, observações feitas em sites, né? O Bahia com 1 a menos e o Cruzeiro com time reserva. São as únicas 2 vitórias do Valentim em 12 jogos. Então tá na hora do Valentim trabalhar, de realmente botar uma equipe mais coesa possível, evoluir desse jogo do Inter. O Vasco dá um salto de qualidade para a gente realmente conseguir esses 3 pontos, né? O Fluminense não é aquela coisa toda, a gente sabe disso. Pode tentar equilibrar a partida por ser um clássico, mas freguês é freguês, né? E eu estou muito confiante sim nesses 3 pontos. Tem que vir os 3 pontos para o Vasco, de fato, psicologicamente falando, escapar de qualquer risco de rebaixamento. Beleza? Bom, por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e a gente vai voltando aqui para falar sempre de Vasco. Valeu!